o dinheiro. Qual é o grande produto da rede bancária? É o dinheiro. Onde é que está o coração do banco? No dinheiro. E aí a gente penaliza o banco com R$1.000. E na outra, lá para cima, lá para a quinta ou sexta punição, aí a gente vai suspender por 6 meses, agredindo violentamente a sociedade. Porque quem está mais sendo penalizado do que a sociedade na questão dessa? O banco é punido, vamos fechar. Aí ele remaneja seus clientes, superlota outras lojas, outros bancos, continua ganhando seu dinheiro, mas continua de forma precária, porque aí é que vai criar uma confusão. E os clientes, por exemplo, a agência da Caixa Econômica Centro, ela tem 51 mil clientes, 10 mil são clientes, são os terceira idade que recebem os benefícios sociais do governo federal. Pronto, aí vamos fechar essa agência e pegar 10 cidadãos, 10 mil cidadãos, sabe, de 60, 70, 80 anos, né, seu Morales? E vamos botar ele para 6, 7 agências por aí afora, na cidade. Resolveu o problema? Resolveu alguma coisa? Não. Violentou um direito da sociedade. Não sou a favor de maneira alguma. E a vereadora Simone Góes já apresentou um projeto e eu já combinei com ela, apresentei as minhas emendas a esse projeto, alterando primeiro, que essas multas sejam multas rigorosas, que se multe 200 salários mínimos, e a gente não pode ter o salário mínimo como parâmetro, mas se estabeleça que na primeira se advirta, na segunda se bote 200 salários mínimos, algo correspondente a esse valor, na terceira 300, na quarta 400, na quinta 700, e até a sexta, digamos assim, e aí tira-se a penalidade de 6 meses, porque isso aí é uma agressão muito mais ao consumidor, ao cliente consumidor, do que a própria rede bancária. E mais ainda, eu sugeri, e é inconstitucional, mas a gente pode dar a constitucionalidade a esse texto, na medida em que haja bom senso do poder público, da parte do executivo, eu sugeri que esse dinheiro arrecadado seja destinado às instituições de caridade, à APAE, ao GAC, à AMO, ao Mido Picolé, as instituições de caridade que se respeitam, porque nós temos alguns segmentos da nossa sociedade que não merecem o nosso respeito, mas temos várias outras que merecem. Então se pega aí 200 mil, 300 mil, seja lá o que for, e se destine. E estou na metade, queria só mais 2 minutos. E o que é que acontece? Eu estou defendendo uma tese complexa e eu sei da responsabilidade do vereador em defender isso aí, porque já me expus e estou aqui exatamente com a classe empresarial, com quem controla, sabe, a parte financeira de uma cidade e a própria sociedade aqui representada por todos que estão aqui. Então, eu pediria mais a paciência do nosso presidente, só por mais 2 minutos, ou então 119 segundos, que aí eu estarei satisfeito. Então, o que é que acontece? Vamos pegar esse dinheiro e destinar às instituições de caridade. E aí diz, não, o projeto não pode prever isso porque é inconstitucional. Eu estou correndo por causa do tempo. E aí o que é que a gente faz? Apresenta um requerimento ao prefeito, pedindo que ele inclua um artigo dentro da lei do orçamento para o ano que vem, para o ano seguinte, para que todo o dinheiro que for arrecadado, fruto da multa de uma questão bancária, desse problema, que seja destinado. E aí o executivo pode fazer. E mais ainda, se quiser dar transparência a essa questão, se cria uma comissão de voluntários do Ministério Público, apenas para acompanhar, para não pegar um prefeito, ou pegar a Câmara de Vereadores, ou um vereador, não, vamos destinar para ali, e criar, e gerar política nessa distribuição, tirar proveito político, não, vamos pegar o Ministério Público, a Associação dos Defensores Públicos, o Poder Judiciário, a OAB, o CONAL, o representante dos evangélicos, enfim, essas entidades de respeito, vamos criar uma comissão voluntária e pedir que o prefeito, a cada final de ano, a cada dezembro, veja, isso pode ser em 2012, 2013, que é uma coisa mais a médio prazo, e vamos lá, vamos fazer aqui a festa dos que precisam. Vamos pegar esse dinheiro do banco, que não respeitou o cliente, e vamos destinar a essas instituições de caridade. Essa é a minha proposta, essa será a minha defesa, de forma intransigente. Vou, inclusive, propor à Câmara de Vereadores que se faça uma audiência pública com a classe empresarial, com o sindicato dos comerciários e com a população, de modo geral, que queira participar, para que a gente aprofunde as nossas discussões e entre no entendimento que seja benéfico para o banco e seja benéfico muito mais ainda para a sociedade aracajona, que carece de uma posição, carece de uma providência nessa questão da lei dos 15 minutos. Quero concluir dizendo mais uma vez para as pessoas, sabe, que porventura não entenderam, que sou, e estou falando no português bem claro, que sou intransigentemente a favor dos 15 minutos e contra penalidade de R$1.000 e contra também o fechamento por 6 meses, que isso não resolve absolutamente nada. Esta é a posição do vereador Bertolino Menezes, que vai para a linha de frente defender o projeto da vereadora Simone Góes com as emendas que vou apresentar nesse sentido. Muito obrigado pelo bom senso de Vossa Excelência.
Obrigada, vereador Bertolino. Tem mais alguém que queira se Ainda nunca. Não há condições de um banco atender a clientela em 15 minutos. Se você tiver um banco com 50 caixas e tiver 100 clientes dentro do banco, jamais ele vai cumprir a lei. Eu já vi vários clientes sem banco, certo? Que eu estou na fila e passo 20 minutos para um cliente ser atendido. Na fila de idosos, a qual eu tenho direito, eu já fiquei, às vezes, meia hora com uma pessoa só. Algumas empresas estão contratando pessoas idosas justamente para agilizar. E ele trabalha para 3, 4 empresas, vai fazer pagamento de vários documentos, sacar isso e aquilo e tal. Então, eu sou a favor que deveria se ampliar os de 15 minutos para 30 minutos, pelo menos, e botar uma multa bem mais pesada. E não fechamento do banco. Você fechando o banco não está penalizando o banco. Você está penalizando a população. Jornalista Ivan Valente. Boa noite a todos. Eu gostaria só de fazer uns comentários aqui em torno da apresentação da Federação do Comércio. Aqui ainda eu não vi ninguém perguntar a questão do limite do centro da cidade. O centro da cidade começa e termina onde? Ele sugere lá que as repartições públicas, digamos assim, voltem para o centro da cidade. Meu Deus do céu, vai ser terrível. Ninguém vai conseguir andar. Imagine a prefeitura de Aracaju voltar ali para o centro da cidade. Imagine um complexo como o Tribunal de Contas instalado no centro da cidade. Primeiro eu gostaria de saber o limite. Eu acho que o plano diretor devia estar preocupado com essa história de limite do centro da cidade. Ninguém tocou aqui numa coisa interessante. A cidade está crescendo a uma média de 1.000 automóveis por mês. Vai chegar um ponto que ninguém vai conseguir sair de casa, porque não tem como. Não há, tem que ter um limite. Ou para de vender carro, ou você estabelece que ninguém sai de casa de carro. As grandes metrópoles estão estabelecendo isso. Não sai de casa de carro. Ou você tem um limite para você chegar. Por exemplo, eu moro perto do Batistão. Eu saio de casa de carro para ir para a Assembleia Legislativa. É um absurdo. Mas porque eu também não tenho como chegar, digamos assim, na Avenida Barão de Baruim e ali pegar um transporte público para ir para o centro da cidade. Mas vai chegar o dia que isso vai acontecer. Eu acho que a gente tem que pensar nisso e não querer trazer mais coisa para o centro. Se eu fosse alguma autoridade aqui, eu proibia a repartição pública estadual, federal, municipal se instalar no centro da cidade. Chega, vão tudo para longe. Não tem nada a ver para ficar ali. Certo? Não tem nada que ficar ali. Correto? Questão do Hotel Palace. Não tem outro jeito. Derruba aquele mostrengo, porque o Hotel Palace já foi construído errado em 1962. Fizeram um hotel, me desculpem o termo, para hóspede meia bunda, porque os quartos eram desse tamanhozinho assim, ó. Se você tomasse banho de um lado, não lavava a outra. Então não tem jeito, o Hotel Palace não tem saída. Para ser clínica médica, para ser escola, ele sugeriu aqui que fosse um centro cultural. Estabeleceu o quê? Centro cultural ali? Não tem espaço para teatro, não tem espaço para cinema, não tem espaço para coisa nenhuma, tem espaço para derrubar aquela porcaria que inferniza o centro da cidade. Não tem para onde correr. A alfândega, ao que parece, vai ter jeito. A prefeitura vai fazer ali o centro cultural. Ótimo, tomara que faça logo, certo? Embora eu esteja achando que nós já temos centro cultural demais. Vai ter o do Banco do Estado, vai ter o da prefeitura. Resultado, não vai funcionar nenhum deles, porque não tem dinheiro para isso. Certo? O do Banco do Estado pode ser ainda que funcione, porque o banco tem dinheiro, fabrica dinheiro, pode ser que vá por aí. Correto? Bom, tá bom, chega, não precisa mais nada. Obrigada, jornalista Ivan. Apenas colocações, sugestões e tal, a nível de justificativa, por conta dos pontos que foram colocados a nível de acrescer a redação do texto. Mas o plano diretor, ele trata, como dito, de diretrizes e normas gerais, certo? A federação, desde o momento que se iniciou as audiências públicas, o consultor Barreto tem participado de todas as audiências. E a pretensão se a Câmara continuar abrindo as portas, que isso é o que tem sido feito há muito, muito tempo, a gente tem visto aí os vereadores e tal, Câmara em ação, rádio, televisão, jornal,
escrito, tudo. O vereador Emanuel Nascimento tem trabalhado muito decisivamente em cima disso, e todos os vereadores. A federação quer continuar acompanhando, porque no bojo desse projeto de plano diretor vem código de obras, vem código de postura, vem código, a parte de mobilidade urbana. Então, isso é uma preocupação. Então, vai se descer as normas em específico para definir aí o que é que vai se fazer. No que se refere ao Hotel Palace, à antiga alfândega, é o executivo quem vai decidir qual é o melhor destino. E isso não vai estar no plano. O plano apenas vai ter a norma geral, vai ter diretrizes. Então, quando o consultor Barreto fez a sugestão e tal, a nível de justificativa por conta do ponto, foi a título de exemplificação. Então, a decisão do que vai ser feito no Hotel Palace, na alfândega, onde quer que seja, é uma decisão a nível do executivo. E o plano diretor trata, dito, de diretrizes e normas gerais. No que se refere à questão dos órgãos públicos, nós vemos aí nos grandes centros, São Paulo e tal, a iniciativa da municipalidade no sentido de atrair, retomar a construção ou implantação de centros públicos de atendimento à sociedade. Por quê? Hoje nós estamos vendo o Capucho, obras e mais obras. Foi constituído lá o centro administrativo, por sinal, há muito tempo, né? Foi doado terrenos a diversos órgãos e está se construindo. Agora o Ministério Público mesmo vai para lá, vai retirar toda a sua estrutura e vai para lá. Excelente, ótimo. Talvez melhore a mobilidade, menos estacionamentos estarão preenchidos no centro da cidade. Só que é o seguinte, o setor terciário em Sergipe, em especial na nossa capital, é o que mais emprega. E o setor público também é uma mola mestra, quer queira, quer não, do desenvolvimento também do setor terciário. O funcionário público, ele deve adquirir bens, ele recebe serviços, ele contrata serviços. E aí, se eu esvazio totalmente o centro da cidade, retiro todas as repartições públicas, tiro tudo, quem é que vai consumir? Só o próprio empregado do setor terciário é que vai consumir no setor terciário? Aí você me diz, o funcionário público que está lá no Capucho, ele vai se deslocar e vai vir para o centro. Bom, se o centro oferecer bons estacionamentos, tiver um calçamento adequado, tiver segurança, tiver qualidade. Então, o que se pensou aqui no comentário do Barreto, no que se refere a revitalização, revigoramento, trazer para o centro o setor público, foi sob esse aspecto. Não digo ser contrário à saída das repartições públicas do centro da cidade por total, porque também os órgãos precisam crescer, precisam de estruturas maiores. Agora, você pegar e tirar tudo, não ficar nada, complicado. Bom, concluo minhas considerações e aqui é o ponto da federação. Um abraço, Ivan, e um abraço a todos. Alexandre Porto. Bom, eu queria fazer só acerca ainda da lei dos 15 minutos. Na verdade, a punição, a sanção, né, como eu já tinha dito antes, do fechamento, ela é muito pior para a sociedade. Mas eu queria lembrar dois pontos aqui. O primeiro que diz respeito ao cumprimento da lei. Né? Samuel falou muito bem que é impossível cumprir essa lei. É impossível. Impossível se atender o cidadão em 15 minutos. É impossível, no dia de pagar aposentado, se atender todos os aposentados em 15 minutos, meio-dia na hora que eles vão, porque o número de pessoas é muito grande. Vai ter hora que você vai lá e se atendido em 15 minutos. O uso do old boy, né, que já é a nova nomenclatura aí, que está inclusive gerando emprego para a terceira idade, porque o cara vai lá, chega lá com os pacotes de pagamentos das empresas para fazer, e a fila dos aposentados hoje está maior do que a fila do cidadão comum. Então, precisa ser repensada mesmo, porque não dá para cumprir. Não dá para cumprir 15 minutos em hipótese alguma. Segundo, assim, só uma observação que eu tinha feito aqui. Você já imaginou se um médico tivesse que atender a gente em 15 minutos? Médico particular. Quem aqui vai para o consultório médico e atende em 15 minutos? Ninguém. Mesmo plano de saúde, mesmo particular.
Vamos falar até do que está sendo pago, né? Porque o órgão público, mas do que está sendo pago não vai. Agora, no consultório médico ele bota lá o ar-condicionado, bota uma cadeirinha para a gente sentar, bota uma televisão, para distrair a gente passa 2 horas, 3 horas para ser atendido. Né? Então, eu acho que os bancos têm cada vez que dar melhor estrutura para os seus clientes e, naturalmente, que buscar atender num tempo específico. O segundo ponto sobre esse assunto, os investimentos. Ora, se nossa lei for muito dura, não tem banco querendo se instalar mais aqui, não. Quem perde? É o Estado ou o banco? O banco vai se manter onde ele tem lá. Quantos bancos existem no Brasil e quantos existem em Sergipe? Segundo ponto sobre isso. Se o município de Aracaju for muito rigoroso, a Barra dos Coqueiros é aqui vizinha. O Banco do Brasil fecha as agências todas aqui, abre na Barra, abre Socorro, abre São Cristóvão. A população vai ser atendida do mesmo jeito. E o município de Aracaju perde a arrecadação, porque eles pagam impostos. Então, são pontos que precisam ser considerados, que não é somente um lado da moeda. Tem que olhar o outro, e eu acho que é um debate longo. Sobre as contribuições do jornalista Ivan Valença, eu queria fazer realmente a ponderação, e acho prudente, achei muito prudente o que você disse, Ivan. Primeiro, no limite do centro, e eu iria mais além, não só o limite do centro, os limites de cada um dos centros e onde são os centros comerciais. Nós não temos mais um centro somente. O Siqueira Campos é um centro comercial. 13 de julho é um centro comercial hoje. Então, estabelecer quais são os nossos centros comerciais e a sua área geográfica, até mesmo para quando for objeto de algum incentivo, de algum benefício, você ter estabelecido o que compreende o centro comercial, quais são as ruas que compreendem o centro comercial. Então, eu acho muito prudente a sua colocação. E sobre a questão das repartições públicas, irmão, é um debate que precisa de muito refino na discussão. Porque, veja, se tudo que tiver no centro, que levar público para lá, sair de lá, como o Tiago disse, o centro fica sem ninguém para poder ir lá. Por exemplo, a instalação do SEAC agora na antiga Rua 24 Horas, foi bom? Foi ótimo. A greve dos bancos, para você ter uma ideia, trouxe um prejuízo ao comércio, está trazendo um prejuízo ao comércio no centro de Aracaju muito grande. Porque quem ia para o banco lá não está indo mais. O que está acontecendo? Fluxo de vendas, lá embaixo. O outro dado, os 2 dias que a Prefeitura fez lá, o Dia Mundial Sem Carro, teve, inclusive, contou com o nosso apoio, com o apoio da CDL, foi muito organizado, muito bem feito, e parabéns à Prefeitura, mas o comerciante teve prejuízo. Ninguém sabe disso. Segundo comerciantes da região, parecia feriado. Por quê? Quem tinha que ir para o centro disse, opa, não vou não, porque o centro está fechado, vou outro dia. Vou outro dia, caiu. Então, tudo que você tira do centro mexe com a movimentação do comércio e com a arrecadação. Olha, restaurantes no centro comercial, por causa das greves de banco, estão tendo muito prejuízo. Lanchonetes. Então, é preciso ter cuidado na hora de discutir o que sai de lá, mas sei que não tem condição de certos empreendimentos voltar para lá. Né? Não tem condição de você trazer o Tribunal de Contas para lá, não tem a menor condição. Agora, o INSS está para querer sair de lá. O prejuízo para o comércio vai ser muito grande se o INSS sair dali. Em que pese, até a infraestrutura dali é um prédio muito antigo e etc. Ele está querendo uma infraestrutura melhor. Mas se sair tudo, nós vamos ter o centro comercial vai deixar de ser centro comercial. O INSS quer sair de lá por causa dos camelô, viu? E aí, só complementando a fala do amigo da SESI, Alexandre Porto. Com isso, é desemprego, né? Circulação de riqueza, menos impostos, e até revigorar em novos centros, em decorrência da saída de alguns órgãos públicos, demora. Eu me lembro que existia ali na Coelho Campos um pouco de uma bagunça já próxima ao mercado, que era uns cocos, umas coisas que tinham ali, que chamava a gente e tal. E aí limpar o mercado, foi uma coisa boa, excelente, tal. O centro histórico, né, reanimou tudo, pintou, arrumou. Mas para revigorar aquela região do centro comercialmente, demorou muito. Ali na Coelho Campos mesmo, só ficou a BS Som e a Casa das Tintas. 2 artigos que não precisam de muita circulação. Um é material de construção, outro é som. Mas todas as demais casas comerciais fecharam. Todas. Então, assim, até para organizar, para arrumar, para reestruturar, para revitalizar, tem que se ter inúmeros cuidados no sentido da diminuição de circulação de pessoas naquele local, naquela região,
e o impacto que aquilo vai causar em determinados segmentos do comércio.